Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao webinário Gestão e Avaliação Imobiliária, a experiência da UFPA, promovido pela Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Pará. Esse evento tem como objetivo compartilhar a experiência da universidade com instituições diversas e a sociedade em geral da UFPA. Esta ação é uma parceria do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES, da região Norte, o FORPLAD Norte, com o intuito de socializar os principais processos referentes à gestão dos imóveis da UFPA, os quais destacam-se registro documental dos imóveis, avaliação imobiliária, regularização das taxas e tributos dos imóveis, regularização das terras ocupadas, legalização dos imóveis e atualização contábil do patrimônio imobiliário. Vamos convidar agora a senhora Cristina Nakata, pró-reitora de Planejamento da Universidade Federal do Pará, para fazer a fala de abertura. Muito obrigada, Mônica. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação que a gente dá início a mais esse webinário sobre gestão e avaliação imobiliária, né? Como a Mônica falou, vai apresentar a experiência da UFPA nessa temática. Esse é o segundo evento, né, que está sendo promovido pela Regional Norte do FORPLAD, conforme reunião realizada em Cuiabá, no FORPLAD Cuiabá, em que a gente deliberou algumas temáticas prioritárias a serem abordadas, né, em webinários, para socializar as experiências das nossas universidades da regional. A gente ressalta sempre, né, que o FORPLAD Norte se propõe ser um espaço de aprendizado, compartilhamento e colaboração, onde juntos, né, as universidades da nossa região, podemos explorar estratégias, ideias e soluções para enfrentarmos os desafios, né, do dia a dia. O webinário será conduzido, né, pela administradora Kelly Teixeira, que é a nossa coordenadora de patrimônio imóvel da Pró-Reitoria de Administração, e pela professora Evelyn Carvalho, professora da universidade, e também membro da Comissão de Regularização Fundiária, né? Ambas fazem parte da nossa Comissão de Regularização Fundiária. A gente estimula que vocês participem bastante, né? Façam perguntas, aproveitem a oportunidade que a gente está tendo de trocar experiências, compartilhem conosco também as experiências de vocês nos nossos comentários. Então, assim, é um espaço rico de troca, né, em que a gente pode dialogar entre os nossos parceiros, para a gente aproveitar essa troca. Então, desejo um excelente evento para nós. Agradecer a Kelly e a professora Evelyn por terem aceitado o nosso convite do FORPLAD Norte, para contribuir aqui com a nossa região. Esse webinário, o convite também foi extensivo para outras regionais, né, para a gente poder compartilhar também, mas de qualquer forma vai ficar gravado no nosso YouTube. Aproveito aqui para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal para acompanhar toda a programação que está sendo ofertada aqui, tá? Muito obrigada. Bom evento. Bom, agora, antes de passar a palavra às nossas palestrantes, nós solicitamos que todas as perguntas sejam enviadas pelo chat e nós vamos repassar para elas e elas serão respondidas ao final da palestra, tá bom? Vamos agora convidar as nossas palestrantes a fazerem uso da palavra. São elas Kelly Alvino, coordenadora do Patrimônio Imóvel da UFPA e membro da Comissão de Regularização Fundiária da Universidade, e a professora Evelyn Gabay, professora do Instituto de Tecnologia da UFPA e membro da Comissão de Regularização Fundiária da UFPA. Está com vocês, meninas. Obrigada, boa tarde a todos, né, que estão nos vendo agora. Obrigada, professora Cristina, pela oportunidade, né,
de compartilhar esse saber com outras universidades, tá bom? Obrigada a todos que estão presentes. Tá, nós vamos falar sobre a nossa experiência da questão da gestão patrimonial e imobiliária aqui da UFPA, né? Então, vamos lá. Tudo surgiu, eu não poderia deixar de falar sobre gestão e avaliação sem não falar da Maria Marlene Alvino Teixeira e do professor André Montenegro, né, que são os criadores da Comissão de Regularização Fundiária. Essa comissão teve início desde 2006, né? E eles dois iniciaram com uma equipe também, né, inicial, que desde então está, né, em várias trocas de equipe, mas a equipe está firme e forte, né, nessa questão. Aqui do lado tem a Portaria 94 de 2020, tá? Que agora estamos com essa equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né? São professores de várias áreas do conhecimento, da parte jurídica, da parte de engenharia civil, engenharia ambiental, né? De tecnologia, tudo isso para nos dar o suporte, né? Para fazer uma boa gestão nos imóveis, tá bom? E aí aqui tem uma resolução, né? Quando chegou em 2019, surgiu a Coordenadoria de Patrimônio Imóvel, com a resolução 809, né? Então, que a gente trabalha conjuntamente, a coordenadoria, juntamente com a Comissão de Regularização Fundiária, que tem a equipe técnica para fazer, né, a parte mais técnica da avaliação, da gestão dos imóveis. Pode passar, professora. Aqui é a equipe que nós temos, né? Aqui é a equipe administrativa, composta por mim, pela Marlene, Maria Marlene Alvino Teixeira. Aqui é a equipe de engenharia, que são professores que têm essas expertises, né, dentro desse conhecimento de avaliação. Aqui é a equipe jurídica, tá, de professores também, da parte jurídica. Aqui são outros membros, né? Tem o professor Diego, da parte de tecnologia, o professor Durbens, que é do NAIA, e aqui a assessoria administrativa, que é a Franciane, que trabalha conosco lá. E embaixo são os bolsistas, né? De bolsistas e técnicos de várias áreas do conhecimento que compõem toda essa equipe. O que compete à Coordenadoria de Patrimônio Imóvel? Essa coordenadoria, ela compete justamente para fazer a gestão, né, nos assuntos junto aos cartórios, regularização fundiária, tributária, financeira, contábil e jurídica do patrimônio da UFPA, tá? E aí a gente faz toda essa gestão dos imóveis da UFPA. Aqui nós temos algumas atribuições, né, referente à coordenadoria. O item 1, depois a professora Evelyn vai fazer comentar melhor, tá? Que é justamente realizar a avaliação e elaborar os laudos. O item 2 é a regularização do pagamento das taxas de resíduos sólidos e assim por diante, né? A legalização, depois a solicitação de isenção dos tributos que nós fazemos sempre no início de cada ano, né, porque tem prazos, e aqui a gente solicita aos cartórios as certidões. Anualmente a gente precisa estar em atualização das certidões dos imóveis, tá? Que é um requisito juntamente para caminhar com os laudos de avaliação, tá? A solicitação de alvará de funcionamento, né, do restaurante RU, e os outros hospitais, mas tudo isso a gente faz esses passos anteriores para poder sair esse alvará, tá? Realizar o atendimento das populações, né, das áreas ocupadas da UFPA, tá? Que a gente também faz essa parte, porque nós temos, além de fazer as gestões dos imóveis, nós fazemos também a gestão das áreas ocupadas, que é compreendida pelo bairro do Marco, Guamá e Terra Firme. Então, nós fazemos essa parte, que é a nossa gerência, né, da nossa gestão, para a gente poder também fazer a regularização dessas áreas. E aí, depois, realizamos as capacitações, né, a gente também faz capacitações toda vez que a gente vai a algum imóvel, ou Belém ou interior,
a gente acaba que a gente também passa um pouco do nosso conhecimento para os nossos servidores, tá? E aí, por fim, a gente elabora um relatório, tá? Vocês estão me acompanhando, estão me escutando, tá tudo ok? Estou muito rápida, tá? Aqui nós temos um destaque, tá? Que é o TCU, né? Que conforme ele informa aqui que o nosso modelo adotado, né? Pela Comissão de Regularização Fundiária serve de parâmetro para outras unidades, tá? Vamos dizer assim, a gente fica muito orgulhoso, né? Que isso a gente serve como um referencial, né? Inclusive mesmo no início do ano o TCU foi à UFRA, né? Como outras universidades, e disse: olha, a referência está bem do lado de vocês podem, né, entrar em contato e não contratar até uma empresa de fora que não tem toda essa referência, e aí vocês podem trabalhar juntamente com a UFPA, né? Então a gente fica muito feliz, apesar que assim, nós somos uma equipe pequena, mas a gente tem orgulho de ser uma referência. Aí, conforme sendo essa referência, né, agora esse ano, inclusive em janeiro, nós fizemos uma capacitação, tá? Foi em janeiro, foi pelo Capacite, que foi justamente para o nosso público interno mesmo, tá? Porque pensando que o nosso trabalho também a gente precisa do suporte das outras unidades, né? Tanto interna aqui, mas é mais externa, né? Que são dos interiores, porque na avaliação imobiliária a gente precisa do suporte dos servidores, onde tem engenheiro, onde tem, né, assistente administrativo, a gente precisa com que eles consigam entender para também nos dar o suporte, porque nós trabalhamos com todos os imóveis, né? Essa avaliação é anual, né? Conforme a Portaria Conjunta do SPU a 703 de 2020, que solicita que anualmente a gente tenha que fazer a avaliação de todos os imóveis. Então, fizemos essa sugestão, né, dessa capacitação, aqui a professora Evelyn fazendo a capacitação no Capacite, no modo híbrido, né, as pessoas do interior e aqui de Belém puderam participar. E aí, agora, em abril, o IFPA, sabendo dessa referência, também nós fizemos essa capacitação para as 18 unidades, né, do IFPA. Eles vieram presencialmente para Belém e a nossa equipe fez, né, a capacitação para esses servidores, 40 servidores, tá, do IFPA. Tá? Então, isso está assim, muito bom a gente poder fazer essa troca, né? Foi muito produtivo, eles gostaram muito, inclusive dessa questão da gestão, né, de avaliação, a parte mais técnica também, porque realmente é uma demanda muito grande, né, em todas as esferas, e eles se anteciparam e já fizeram essa capacitação, e já estão em processo, né, de lançamento no Spionet, e está dando muito bom, está sendo muito bom. Pode passar, professora. Aqui a localização geográfica do nosso trabalho todo, né? Aqui está só a questão dos 51 imóveis, né, da UFPA. Mas que, na verdade, a professora Evelyn pode confirmar depois, não são apenas 51 imóveis, tá? Porque em cada localidade se tem uns 3 ou 4 imóveis, né? Vamos dizer assim, em Castanhal. Castanhal não é apenas um imóvel em Castanhal, são 4 imóveis em Castanhal. Então, quando a equipe vai, ela vai para fazer 4 avaliações imobiliárias, tá? Isso aqui está representado referente apenas na questão do Spionet, né, que dá essas questões do RIP do imóvel, tá? Mas aqui a gente trabalha com isso, e lembrando também que a gente ainda trabalha com as áreas ocupadas, tá bom? Aqui é uma série histórica, né, de valor, né, conforme
o conhecimento que a Marlene, né, e o professor André vão passando para a equipe. Isso é muito gostoso, né, porque adquirir esse conhecimento, eles sempre contam uma história, mas eu não vou contar a história aqui, porque senão não vai dar tempo da professora falar, mas é uma história muito bonita, tá? Mas, assim, foi uma demanda também, né, do TCU, justamente, da CGU, para fazer justamente esse levantamento imobiliário. Aí surgiu também uma questão de uma moradora da área. Então, dessa forma, foi se fazendo o levantamento tanto das benfeitorias, né, e do terreno dos imóveis. Aí vocês vão acompanhando, né, que sempre vai evoluindo cada vez mais, né? A equipe sempre muito focada, né, a gente sempre, né, focada, vamos realizar isso. Então, a gente faz as avaliações anuais. Antigamente era de 2 em 2 anos. Aí houve essa portaria conjunta do SPU em 2020 e fez com que a gente agora tivesse um espaço menor, né, de avaliação, e a gente sempre firmes e fortes, vamos e estamos caminhando, sempre para melhorar, né, essa parte mais patrimonial imobiliária da UFPA, e sempre tendo grande êxito, graças a Deus. Pois é, então agora nós chegamos, esse aqui é o SPILNet, esse aqui é um print, né, do SPILNet, onde são lançados, né, os laudos de avaliação e contabilizando a parte de terrenos e benfeitorias. Aí hoje, nos dias de hoje, nós já contabilizamos 1 bilhão e 51 milhões 544 mil e 506 reais, tá? Então, na conta, né, da UFPA, na parte do patrimônio imobiliário. A nossa estrutura dos processos da gestão dos imóveis são esses, né? São os registros documentais dos imóveis, tá? Essa parte, assim, é compreendida por todo o processo do imóvel, desde o processo de doação aqui para a UFPA, se compreende pelas certidões dos imóveis, né? Pelo SPILNet, que cada imóvel tem um RIP, e aí cada imóvel tem uma descrição, né? Como se fosse uma ficha, né, do imóvel. Então, a gente faz essa gestão de todas essas documentações dos imóveis, um por um. A gente tem tanto na parte física, né, até o IFPA sofreu um pequeno questão, né, dessa parte online, né? Então, a gente sempre gosta de informar a todos que é bom ter a parte física, a pasta com papel. Infelizmente, a gente precisa ter essa parte com os papéis e a parte online. Então, a gente tem guardado tudo isso. Né, a avaliação imobiliária, que a professora Evelyn daqui a pouco vai falar para vocês, né, a gente também tem tudo isso em papel, tá? E online. E a regularização dos tributos, né, dos imóveis. Essa parte a gente faz a parte da CEFIM. A CEFIM lá a gente precisa pagar, né, algumas taxas dos imóveis aqui de Belém, tá? Que o lixo não consegue, vamos dizer, que a parte da prefeitura recolhe o lixo, né, dos imóveis. E os que não são, vamos dizer, aqui o básico, a gente pede, tem uma empresa que faz esse recolhimento das taxas dos resíduos sólidos, então a gente pede a imunidade, né, para não pagar essa taxa. Tá? A gente também pede a certidão, né, da CEFIM, certidão negativa de débitos. Tá? Então, a gente faz todo esse acompanhamento de cada imóvel, Belém e interiores. Tá? A gente sempre faz esse acompanhamento, essa gestão. A regularização das terras ocupadas da UFPA, né, a gente também faz esse acompanhamento perante a USPU, tá? A gente sempre, todo ano, encaminhado, vamos dizer assim, ofícios reiterando essa questão de como fazer a regularização desses imóveis, tá? A gente sempre está com esse acompanhamento também, é uma outra gestão. A legalização dos imóveis, porque tem alguns imóveis que ainda não estão regularizados, porque são do ITERPA, do SPU, tá? E agora também tem um novo procedimento, que a CEFA
também precisa saber, né, sobre essas doações, tudo. Então, a gente precisa passar para a Cefa também toda a documentação do imóvel quando está sendo doado, né, tanto a documentação do imóvel como do doador, né, e saber todo o procedimento. A gente também faz essa gestão. E aqui essa atualização contábil é quando se lança o laudo, né, no Spionet, que o Spionet, essa parte da atualização do imóvel, a parte de benfeitoria, e agora que dia 6 de junho mudou para o SPUNet, né, é o outro sistema atualizado do SPU, e aí a gente também está nessa questão de cadastrar um servidor da equipe que é engenheiro, porque agora mudou, agora tem que ser um engenheiro para poder fazer a inserção das informações no sistema, tá bom? E vocês vão me dizendo aí, estão me escutando, estou muito rápida, tá bom? Mas é para dar tempo da professora falar da avaliação que tanto vocês querem. Vamos lá, professora. Tá. Aqui vamos falar do registro documental dos imóveis, né? Então, é aquilo que eu já havia falado, né, sobre a questão da doação, que o imóvel pode ser doado, né, adquirido, né? Nós temos a questão de imóveis alugados de terceiros, imóveis alugados para terceiros, né? Então, a gente faz toda essa atualização que, no sistema. Qual é o sistema? É o SPUNet, que é o antigo Spionet. Tá bom? A gente tem que fazer também essa gestão desses imóveis, tá? Que é também da nossa gestão, tudo isso. Esse daqui é um fluxo, tá? Da avaliação imobiliária, né? Mas a professora vai falar mais lá para frente, tá bom? Não vou falar muito aqui, que ela vai comentar com mais detalhe para vocês, tá bom? Professora, pode voltar, por gentileza, só para eu falar aqui para eles. Aqui no item 8, o lançamento do CIPAC, tá? Nós aqui da UFPA temos, eu acho que as universidades federais também utilizam esse sistema, tá? Eu ativei essa questão desse item no CIPAC que tem módulo patrimônio imobiliário, porque ele serve como um portal da transparência, né? Até a CGU, você estava lendo um relatório da CGU, e ela sempre verifica, e você divulga, né, a questão da gestão dos imóveis por onde? Então, assim, isso é até uma observação boa, porque no CIPAC, né, ele tem um módulo patrimônio imobiliário, e aí você pode lançar lá, e aí fica como um portal da transparência. Nós temos, mas eu vou fazer a atualização, tá? Dos imóveis. Nós também utilizamos essa questão. Pode passar, professora. Por gentileza. Aqui, como eu falei anteriormente, né, que a nossa gestão compreende essa parte da regularização, né, das áreas ocupadas. Então, nós temos todas essas áreas aqui, né, o A, o B, o C, o D, né, que são compreendidas áreas da UFPA, né, bairro do Marco, Guamá, Terra Firme, tá? Então, nós fazemos também essa gestão, tá? Acompanhamento, né, dos moradores, inclusive está tendo algumas obras, a equipe da comissão já avisou o reitor, né, a gente está também com a procuradora, a doutora Fernanda, a gente está em tentativas também, né, de fazer essa gestão perante as obras e os moradores, para não ter muito questões, né, com os moradores. A gente tem essa grande preocupação também, né? São pessoas de vulnerabilidade socioeconômica, né, e a gente está aqui para ajudar. Então, a gente também está nessa luta de fazer essa gestão também em regularização. Pode passar. Aqui são os dados justamente das áreas ocupadas, tá? Então, aqui nós temos 671 títulos entregues desses moradores, tá? Nós temos 65 títulos para entregar, tá? E aí eu vou logo falando dessa questão para entregar, porque ainda não entregamos, né? É porque, assim, os moradores, a questão de
de contato, infelizmente, troca, então vai outras, né, questões ainda fora dessa questão de não conseguir achar o morador, né? Então, o morador se muda, troca de telefone, infelizmente faleceu, alguns outros contratempos acontecem e a gente não consegue, né, entregar esses títulos. Aí nós temos 1.216 títulos, processos em andamentos, né? Agora a gente está retornando devido às obras, né? Os moradores estão entrando de novo, já com processos, tá? E os processos arquivados estão aqui 366, também devido a vários outros fatores, tá? E aqui nós temos processos cadastrados 2.619 referente ao bairro de Marco, Guamá e Terra Firme, tá bom? Aqui, como eu falei anteriormente, a gente faz também essa regularização das taxas de resíduos sólidos, tá? Como eu falei, né, tem alguns imóveis aqui de Belém que a gente faz o pagamento, né, referente aos resíduos sólidos. E aqui a gente pede a impugnação aqui no campus básico e profissional, nós fazemos a impugnação das taxas dos resíduos sólidos, porque tem uma empresa que faz o recolhimento, né? Então a gente faz a impugnação dessas taxas, tá? E isenção do TLPL e reconhecimento de uma unidade do ISS, da gráfica editora e dos hospitais, tá bom? Aqui, agora nós vamos passar para a professora Evelyn, né? É a representante da equipe de avaliação imobiliária, tá? A professora Evelyn é engenheira civil, ela é professora do Instituto de Tecnologia, tá? São especialista em avaliações e perícias de engenharia, tem um doutorado em engenharia de recursos naturais na Amazônia e filiada ao IBAP, tá bom? E ela é uma das nossas, da equipe que faz a avaliação imobiliária dos imóveis Belém, tá bom? E ajuda nos dos interiores. Então, com a senhora, professora. Bem, muito obrigada pelo convite. Então, agora nós vamos tentar sanar aí as dúvidas de vocês, né? Bater um papo aí sobre a nossa experiência na avaliação imobiliária aqui na UFPA, né? Nossos imóveis aqui. Então, a gente colocou um fluxo aí com 7 etapas da avaliação de imóveis na UFPA, né? Tentando agrupar aí, né, nessas etapas a maioria dos passos que nós fazemos, tá? A primeira etapa é o agendamento da vistoria, uma segunda etapa de vistoria técnica, terceiro, de coleta de dados de mercado, a quarta etapa, no estudo de mercado, na quinta etapa, o tratamento dos dados, a sexta, a elaboração do laudo da peça técnica, né? E a sétima, finalmente, o lançamento do laudo no SPU-NET. Então, eu vou abordar uma por uma dessas etapas. Então, a primeira, que é o agendamento da vistoria, ela inicia com a formalização do agendamento da equipe técnica, depois a parte de requisição de diárias e passagens, né, caso esse imóvel seja no interior, né, em outro local, fora da capital, e a requisição de documentação, que são as plantas, os projetos, os mapas e a documentação do imóvel. Tá? Então, a formalização de agendamento da equipe técnica, ela é feita por meio de e-mail ou ofício, né, ao local que a equipe vai fazer essa vistoria. Então, após essa etapa, né, o aceite aí, e quando a gente consegue estabelecer uma data, um horário dessa vistoria, é feita, então, a requisição de diárias e passagens e requisição de documentações do imóvel, como plantas e projetos, tudo que se tem deste imóvel para que a gente já estude, né, faça esse estudo prévio e que na hora da vistoria a gente já tenha uma situação pré-estabelecida do que a gente vai observar na hora. Então, a equipe nessa etapa, ela tem que conferir toda a documentação do imóvel, as certidões que são emitidas pelos cartórios, o Registro Geral de Imóveis,
E, junto com a parte jurídica, né, assessorando a equipe técnica, verificar possíveis inconsistências, né, incoerências relacionadas ao bem, para justamente informar no laudo. Isso também vai ser verificado na hora da vistoria, né? Coordenadas que não batem, então a localização do imóvel, de repente, não bate com o que está ali no papel, áreas, né, diferentes, divergentes, e etc. Além disso, a gente consulta algumas legislações municipais, estaduais e federais, ou regulamentos, dependendo da região em que esse imóvel está situado. E a gente separa alguns materiais que são essenciais para a vistoria, como prancheta, papel, caneta, a câmera fotográfica, muito importante, trenas, GPS e, dependendo da área, até drone, RPK, entre outros equipamentos. Bem, então, fazendo esse preparo todo, a gente chega na parte 2, acompanhamento de um órgão, né, do imóvel, onde a gente vai fazer a vistoria. Então, a gente tem uma reunião ali prévia, né, onde a gente pega toda a documentação que nós trouxemos e ele pode agregar alguma coisa, né, a essa documentação, que conhece bem este imóvel, e aí nós vamos fazer a visita em todo o imóvel, seja ele qual for, um terreno com uma construção, independente do que seja, nós vamos vistoriar, né, e vamos fazer os registros fotográficos, medições, né, em loco, né, e verificação de tipo de acabamento, estados de patologias, para depois a gente poder chegar no laudo de avaliação. Então, isso tudo aí vai também nos auxiliar em atualização de projetos. Então, esse que eu coloquei. Tá, deu uma falha aqui. Então, a primeira etapa seria fazer o registro fotográfico. Tá? Então, o registro fotográfico é extremamente importante para o nosso laudo, porque a gente está vistoriando naquele momento o imóvel. Então, a fotografia ela vai provar que aquela vistoria é naquele momento, já que no momento anterior ou posterior pode ter alguma alteração. Além disso, ela nos dá a característica do imóvel, né, em termos de acabamento, estado de conservação. Então, o primeiro passo é realmente ir fazendo o registro fotográfico de todas as áreas que compõem, sejam áreas construídas ou não, tá? E fazer as medições, principalmente se há uma nova construção, se alguma benfeitoria foi feita, né, posterior ao projeto, então nós fazemos todas as medições para atualização, então, desses projetos e também para colocar no laudo para que essa documentação do imóvel seja depois atualizada com essas novas medições. Além disso, a gente, nesse momento, verifica as características da região e da infraestrutura dessa região, né? Como é o sistema viário, se tem transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, esgotamento sanitário, entre outros, tá? Tudo que for importante em relação à região, nós vamos anotar, né? Vamos caracterizar para depois isso ser levado em conta também na formação do valor do imóvel, né? Do laudo de avaliação. Bem, então, com as fotos, né, e também com a vistoria, a gente vai anotando algumas coisas, a gente verifica o tipo de construção, de acabamento, tipo de piso, forro, estruturas, esquadrias, iluminação, a parte de refrigeração, entre outros, né, aspectos. E o estado de conservação e a idade aparente das construções e benfeitorias. Então, isso é muito importante para a gente quando a gente vai calcular o valor dessa benfeitoria. Então, a gente precisa caracterizar qual é o estado de conservação dela e qual idade ela tem. Essa idade aparente, o que é? É quanto realmente essa benfeitoria tem de idade. Ela pode ter 30 anos ali naquele registro, mas
visualmente você verifica que ela está bem deteriorada, então a idade aparente vai aumentar. Ou, ao contrário, a construção pode ser bem antiga, como a gente tem diversos imóveis, né, da UFPA, mas que ela tem uma idade aparente muito menor do que ela aparenta, né, do que ela tem, na verdade, no documento colocado. Tá? Então, pode ser tanto para mais quanto para menos. E, além disso, fazer a verificação de existência de patologias, que são as infiltrações, as corrosões, problemas estruturais. Então, isso tudo aí pode desvalorizar, né, esse imóvel, essa construção. Bem, passada essa vistoria, né, onde a gente foi no imóvel, tirou as fotografias, fez as medições, conversou com o servidor do local, trouxe todas aquelas atualizações, nós vamos para a etapa seguinte, que é a coleta de dados de mercado. Então, muitas vezes, quando a equipe se desloca, né, para um local, do local do imóvel, onde está o imóvel, ela também faz esse serviço. Então, ela busca dados de mercado para ser feita a montagem desse banco de dados. Então, essa pesquisa ela pode ser feita no local ou em sites na internet. E ainda, nessa mesma etapa, você tem que escolher as variáveis que são importantes para chegar no seu valor do imóvel. Tá? Então, aqui embaixo está mostrando a montagem do banco de dados, que pode ser através de pesquisa no local mesmo. Então, quando é o interior, o que a equipe faz? Ela vai, né, pela cidade, coletando o máximo possível de imóveis que estejam à venda. Então, muitas vezes é muito difícil essa coleta, né? Então, traz um problema para a gente na avaliação. A gente vai utilizando outras metodologias para sanar esse problema, muitas vezes. A gente também busca nos classificados mesmo do jornal ou no site, né, do jornal, e em sites específicos de imobiliário. Tá? Então, o que nós vamos buscar aí? Nós vamos pegar variáveis que são importantes para compor esse valor. Tá? Então, segundo a norma que nós vamos ver aí de avaliações, nós temos vários tipos de banco de dados que a gente pode coletar. Variáveis quantitativas, qualitativas, proxy, dicotômicas, código alocados, entre outros. Então, aqui embaixo, a gente cita 2 tipos. As quantitativas, área testada, número de vagas de garagem, ou, se for número de dormitórios ou ambientes, como sejam, entre outras. E qualitativas, como localização, estado de conservação, etc. Então, vamos por partes. O que nós fazemos? Coletamos esse banco de dados. Então, para cada dado que a gente pegou de oferta, nós vamos procurar alguma variável, né? Vamos supor que a gente elenque área, testada, valor e localização. Então, nós vamos ver em cada imóvel coletado qual é a área desse imóvel, qual é a testada desse imóvel, qual o valor que está sendo ofertado de venda e qual a localização. E aí nós vamos montar uma planilha, como está aí embaixo, né? Colocar o dado, né? O número do dado, a foto desse dado e cada uma dessas variáveis. Isso aí tudo para que a gente consiga chegar no valor de mercado dessa variável, desse imóvel. Bem, após coletados os dados, também ainda, né, na visita, né, a essa localidade, a gente vai estudar o mercado. Né? Então, nós vamos analisar o comportamento de mercado da região. Tá? Então, como é? Será que está aquecido esse mercado? Será que está desvalorizado? Então, nós vamos ter que analisar isso. E a liquidez desse bem? Será que esse bem ele é fácil de se vender ou não? E também verificar fatores positivos e negativos, como algo que valorize ou desvalorize esse imóvel. Se ele está perto, por exemplo, de um lixão, então, claro que ele vai ser bem desvalorizado. Se ele está perto da parte central, então, automaticamente, com certeza, ele é bem mais valorizado. Tá? Então, a gente vai fazer todo esse estudo para analisar o desempenho desse mercado aí, deste imóvel. Bem,
a etapa 5, que é a etapa do tratamento dos dados. Então, nessa etapa, nós vamos escolher uma metodologia para poder chegar nesse valor, né, do imóvel. Durante essa etapa, nós podemos ou não fazer uso de software para tratamento estatístico e chegar, né, também a elaborar orçamentos para as benfeitorias. Então, vamos uma por uma. Escolher a metodologia de acordo com a especificidade da avaliação. Então, nós temos uma norma da ABNT, a NBR 14653, de avaliação de bens. Então, ela vai da parte 1 até a parte 7, abordando os vários tipos de imóveis, né? Imóvel urbano, imóvel rural, empreendimentos, entre outros. E dentro desta norma estão todas as metodologias que nós devemos adotar. Tá? Então, elas estão listadas aí, é o método comparativo de dados de mercado, método involutivo, método evolutivo, o método da capitalização da renda, o método comparativo direto de custo, o método da quantificação de custo e o método para identificar indicadores de viabilidade. Então, dependendo do imóvel, da especificidade desse imóvel, né, de como ele é, ele é um terreno com benfeitoria, ele é uma gleba, ou seja, um terreno com dimensões grandes, né, então eu vou optar, né, por cada uma dessas metodologias que são mais adequadas para cada tipo de imóvel. Certo? Então, dependendo da metodologia que nós vamos utilizar, nós vamos ter que fazer um tratamento estatístico. Esse tratamento ele é feito tanto em planilhas do Excel, quando se utiliza um método mais da homogeneização, caso a gente não tenha tantos dados de mercado, quanto com o uso de software para tratamento de dados de mercado, que no método comparativo, tá, gente? Aqui eu coloquei dois prints das telas do programinha que nós utilizamos aqui na UFPA para fazer esse tratamento desses dados. Então, aquele banco de dados que nós capturamos durante a visita e depois da visita, ele é justamente feito aí um tratamento estatístico. Se chega a uma equação que represente melhor esse imóvel com as características dele e vai chegar, então, ao valor deste imóvel. Tá? Então, para a parte das benfeitorias, a gente também pode utilizar outros tipos de metodologia. Tá? Então, por exemplo, podemos elaborar o orçamento da benfeitoria, né? E aí depois a gente deprecia ela. Então, vamos supor que meu imóvel tem aí uns 15 anos, né? As benfeitorias estão deterioradas. Então, nós vamos fazer um orçamento dela como nova e depois vamos retirar o valor devido à depreciação desse tempo, do estado de conservação que ela está, né? Depreciado. E aí nós chegamos, então, ao valor desta benfeitoria. Tá? Então, uma avaliação ela é única, né? Então, a gente vai chegar no imóvel, nem sempre nós vamos nos deparar com... Não é uma receita de bolo, né? A gente vai se deparar somente com o terreno, vai se deparar com o terreno em uma benfeitoria, né? Uma construção somente, ou várias construções, vai se deparar com construções que nós não temos ainda na planta, então nós vamos medir, tá? Importante sempre localizar, né? Ter a localização desse imóvel, pegar com o GPS esta localização para comparar com o registro e verificar se tem alguma alteração ou não. Tá? Bem, a etapa 6 é a elaboração do laudo técnico. Então, o laudo ele é uma peça técnica que atende todo o normativo da NBR 14653 e outras legislações, como do SPU, que nós temos que atender. Tá? Então, nesse laudo, aqui está um print também, né, da capa do laudo. Normalmente, a gente coloca os dados, né, de solicitante, objetivo, o objeto que nós vamos fazer a avaliação, fotografias georreferenciada, né, então uma foto aí
de satélite ou drone, dependendo do que a gente tenha, né? E um resumo dos valores que são obtidos nos nossos cálculos. E no decorrer do laudo, então, a gente vai colocar o tipo de metodologia que nós vamos abordar ali, nós vamos colocar a documentação que nós temos do imóvel, vamos relatar algo sobre essa documentação, se está ok de acordo com o documento, ou se tinha alguma outra alteração que precisa ser vista. Muitas vezes podem ter poceiros na área, já aconteceu da gente ir no imóvel e descobriu que a metade do imóvel já não existia, um pedaço do imóvel, então isso tudo deve ser relatado, até para que a gente tome, né, as precauções aí que devam ser tomadas a respeito disso. Então, se coloca toda a metodologia, toda essa parte da vistoria em si, e, no final, todos os anexos que compõem este laudo. Então, aqui nós colocamos para vocês alguns prints, né? Então, dependendo do laudo, ele vai ficar bem grande. Tem laudos menores, mas tem laudos enormes, né? Esse laudo a gente armazena de forma digital, grava, né? Para não perder, como a Kelly comentou. Então, como anexos principais, né, atendendo à norma, nós colocamos um relatório fotográfico da área, né? Então, nós fazemos um relatório especificando a foto externa, a foto de circulação, a foto de determinada benfeitoria. Fazemos um relatório que a gente chama de materiais e condições, onde a gente especifica todos os materiais de construção que são utilizados, né, e as condições de cada um desses ambientes, né? Então, nós vamos num ambiente, caracterizamos ali, no próximo, e assim por diante. O anexo 3 seria o tratamento estatístico e anexos. Então, dentro desse tratamento estatístico, vem o banco de dados também, né? Vem toda aquela parte que a gente conversou aqui, se tratando aí das metodologias que nós vamos optar, né, por utilizar, vão ter aí mais anexos ou menos anexos. Também, tudo que a gente utiliza no laudo, como tabela de índice de custos, orçamentos, taxa de mercado, isso tudo são colocados em anexo. Também caracterizamos o grau de fundamentação da avaliação. Então, isso é um item importante, porque, segundo a norma, o grau de fundamentação vai do 1 até o 3. O 3 é o melhor grau. Então, a gente tenta atingir o grau 3, né? Mas, dependendo da localidade, a gente tem algumas limitações e vai para o 2 ou para o 1, mas sempre buscando melhorar, né? Também croquis de localização da área, projetos e memoriais. Então, a equipe sempre faz um croquis de localização, tá? Então, são anexados os projetos, desde aquela primeira parte, quando a gente solicita os projetos, né? Desde esses projetos até aqueles que nós também fazemos, que muitas vezes não tem, ou são acréscimos de construções ou áreas que nós temos ainda que colocar, então são feitos esses projetos. Além disso, a documentação toda do imóvel, tá? Então, desde os registros, certidões, nós temos aí vários tipos de imóveis, como a Kelly colocou, então, dependendo do tipo de imóvel, a documentação é colocada no final. Tá? Então, existem outros anexos, é claro. Como eu falei, cada avaliação é única e a avaliação, muito importante ressaltar, que é a avaliação do momento. Então, se hoje eu vou fazer uma avaliação, amanhã este valor pode não ser mais igual, né? Então, dependendo aí do que possa acontecer com o mercado ou no entorno desse imóvel, ele pode ser, né, valorado ou desvalorizado aí rapidamente, tá? A última etapa, então, é a gente lançar o laudo no SPIONet, que é o atual SPUNet. Tá? Então, ele é o Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União, e os imóveis
devem ser cadastrados nesse sistema e é gerado um registro imobiliário patrimonial, que é o RIP, tá? No SPUNet, é possível a gente ter acesso aos dados dos terrenos e benfeitorias com caracterização e respectivos valores patrimoniais, de acordo com o laudo técnico de avaliação de imóveis. Então, esse laudo ele serve justamente para que seja alimentado esse sistema, onde são colocadas todas as características, né, que já foram levantadas no laudo, como área, se tem benfeitoria, não tem, a área desta benfeitoria também, e a caracterização, né, toda dele. E o valor que nós obtivemos, tanto os valores dos terrenos como os valores de benfeitorias. E segundo a instrução normativa do SPU, que já foi citada, os laudos de avaliação eles têm prazo de validade de 12 meses. Desculpem esse 12 aí, contado a partir da data da elaboração. Ou seja, todo ano nós temos que novamente fazer essa visita, essa vistoria, para avaliar novamente esse imóvel. Pode-se pensar assim, vai ser uma atualização, então é mais simples. Às vezes, sim. Às vezes é bem mais simples, porque não há nenhuma modificação, né? É só em termos ali do estado de conservação do imóvel, idade aparente. Mas nós temos que fazer um novo banco de dados para fazer a avaliação, um novo tratamento estatístico para isso. E, às vezes, há modificações também. Então, não é porque é uma reavaliação que não dê um trabalho. Às vezes, dá até mais trabalho, dependendo do que a gente vai encontrar naquele local, tá? Então, de forma resumida, esses foram os 7 passos, essas 7 etapas que a gente elencou aqui para que a gente entenda esse processo todo para se chegar em um valor, né? Um valor de mercado, um valor de benfeitoria, no nosso caso é um valor patrimonial, que vai ser lançado no sistema para atualizar, né, esses imóveis, esse valor desses imóveis da União. Tá? Então, é isso, a nossa apresentação. Então, como a gente colocou, aquele colocou logo no início, um bate-papo. Então, a gente quer a troca, né, as perguntas, e aí a gente está aguardando lá pelo YouTube as perguntas de vocês, e tem também já um formulário lá para fazer vai ser colocado, tá? Um formulário para você colocar a sua presença no evento. E aí a gente está à disposição aqui para, da melhor forma, sanar essas dificuldades de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigada. Isso, professora Evelyn e Kelly, pela apresentação. Nós colocamos aqui no chat um link com uma lista de frequência, os participantes que estiverem aqui participando ao vivo conosco pelo YouTube, está no chat. E convidamos todos os participantes a enviar aqui suas perguntas pelo chat. Nós já temos uma pergunta, professora. Vou pedir aqui para o Luan colocar a pergunta na tela. Tá aparecendo. Então, tem uma pergunta aqui. A avaliação dos imóveis históricos segue a mesma metodologia? Nós temos entre uma das partes dessa norma a avaliação de imóveis históricos. Tá? Para a gente, nós tratamos como uma avaliação patrimonial. Então, é colocado no laudo que o valor que está sendo colocado ali, que está sendo avaliado, é o valor patrimonial do imóvel, sem levar em consideração a parte histórica. Mas tem uma norma específica para avaliação de imóveis históricos. Ok?
Oi, aproveitando o tempo, né, vou explicar também só mais um pouquinho, né, como a professora Evelyn já apresentou a avaliação, e aí, porque muitas das pessoas falam assim, mas bora focar na avaliação. Justamente a avaliação, ela é muito, vamos dizer, o laudo é uma peça principal do imóvel, porque além de, vamos dizer, a gente ter o valor, né, patrimonial do imóvel, a avaliação imobiliária a gente precisa para a questão da regularização do imóvel, né? Então, a gente, quando for regularizar um imóvel, a avaliação imobiliária precisa estar atualizada. Então, ela é a peça inicial de todo o processo, né? Vai fazer regularização, precisa da avaliação imobiliária atualizada, né? Então, todo o procedimento que dentro do imóvel, a gente vai precisar dessa peça, né, da avaliação, né? E a gestão, a gente precisa justamente, né, para acompanhar esses procedimentos. Então, sempre a gente está frisando, né, gestão e avaliação, que são dois processos muito importantes, tá bom? Estou aproveitando aqui o espaço de tempo aqui para poder falar com vocês. Tem uma nova pergunta aqui. Qual um dos maiores obstáculos de se fazer regularização e avaliação dos imóveis da UFPA no interior? Vou falar da parte técnica, depois a Kelly fala da gestão. Falta de dados. Tá? Então, é um dos empecilhos aí que a gente já até citou, né? A gente, quando vai para o interior, nós temos poucos dados disponíveis de mercado ali, né, ofertados. Então, a gente tem que buscar novas estratégias, novas metodologias, né, para fazer essa avaliação. Isso aí é um ponto aí crucial no nosso trabalho. E fora o deslocamento, porque como a nossa equipe é pequena, vai a equipe para o interior, a gente fica aqui desfalcado um pouquinho. Ainda tem o que contribua aí. Oi, pois é, uma das é essa que a professora falou, né? A coleta desses dados de valores imobiliários. A segunda questão também é assim, que devido a essa questão, a gente dá uma pausa no imóvel, né? Porque nós vamos ter que ir em busca nas redes sociais, né? Nos jornais, né? Vamos dizer, no OLX, né? Em alguns aplicativos dessa demanda. Então, aí o que acontece? Quando o imóvel a gente tem que fazer a avaliação, finalizar, né, todo o processo, a gente não consegue, né? A gente fica com essa questão assim parada, né, do laudo. E aí também atrapalha a gente lançar esse laudo no SPIONet, que agora é SPUNet. Então, a gente fica com essa parte administrativa assim meio que parada, né, devido a essas questões. Mas, assim, a equipe sempre tenta, aí eu acho que a professora Evelyn também pode focar, de repente, não achou, né, vamos dizer, um valor imobiliário, tenta uma outra solução, né, professora, na questão de uma outra metodologia para poder chegar próximo ao valor que se requer, né? Mas, então, assim, a equipe de avaliação realmente pensa, repensa, a administrativa vai em busca por meios, né, da internet, de valores. É por isso que justamente a gente vê justamente aquele curso, né, de capacitação para os nossos servidores, que eles possam nos dar o suporte, né, in loco, porque a gente, né, tem um prazo, um período para avaliar, aí com a equipe técnica avaliar, e nem sempre também, vamos dizer, no local, a gente encontra uma placa, olha, tá aqui, vende. Não, as pessoas que já moram, né, vamos dizer, nos locais, conhecem, fulano tem um imóvel, meu cunhado tem um imóvel para vender, mas não colocou a placa. Então, a gente sempre sugere, né, que a gente tenha esse suporte dos nossos servidores também para nos apoiar nessas questões, né? Então, a dificuldade referente a essa questão de valores
imobiliários, né? Então, gente, só confirmando, esse webinário vai ficar disponível aqui no YouTube, no canal do Forplat Norte, que é o canal onde a gente está exibindo aqui hoje. Vamos dar mais aí um minutinho para aguardar ver se alguém mais tem perguntas, né, que senão nós vamos caminhando para o encerramento do webinário. Ainda contribuindo nessa situação, né, da falta de dados, como eu já coloquei até que ele falou, não é por isso que nós não vamos avaliar, né? Nós vamos suprir esses dados de uma outra forma, tá? Tem essas diversas metodologias que já foram colocadas aí, e aí nós vamos com esse suporte, né, tentar analisar da melhor forma possível como a gente pode chegar nesse valor, tá? Só para deixar isso claro, que caso não haja nenhum imóvel, como vou fazer? Então, existem aí subsídios para conseguir este valor, tá? Nós temos mais uma pergunta aqui do Danilo Borges. Ele diz, eu não sei se foi tratado antes, mas gostaria de saber se estão fazendo as avaliações pelo relatório de valor de referência, RVR. Oi. Referente a essa pergunta, né, do nosso amigo aqui, senhor Danilo, essa avaliação, né, ela está referente à SPUNet. E como a equipe ainda não está cadastrada, né, vamos dizer, a engenheira ainda não está cadastrada no SPUNet, não estamos fazendo dessa maneira, tá? Até o professor André também, a gente está fazendo do tempo em que o professor André orienta que a gente faça no momento desse jeito, tá? Mas assim que nós formos cadastrar, né, a servidora no SPUNet, aí vamos utilizar já essa modalidade, tá? De avaliação, tá? Só complementando, tá? Então, também fazendo essa modalidade, a gente também vai utilizar as mesmas metodologias, é só o processo em si que vai dar uma mudada, tá? Então, a gente vai passar por essas etapas de qualquer maneira e somente a parte final, que é o laudo técnico, é que vai dar uma pequena alterada, tá? Mas as dificuldades virão. É linda. Vamos lá para a próxima pergunta. Só ressaltando que o link da frequência está novamente no chat. A pergunta aqui é para Kelly. Ali Silva pergunta, Kelly, esses documentos que são encaminhados para a Cefa são para autorizar a isenção junto ao cartório? Oi, Li. Sim, para isenção, né? Porque justamente o imóvel tem algumas valores, né? Então aí a gente passa toda essa documentação para a Cefa para fazer a imunidade dessas taxas no cartório, tá? E aí é pedido também toda a documentação do doador, né? Inclusive certidão de casamento, documentos da esposa, tem todas umas documentações para justamente a gente isentar essas taxas no cartório, tá bom? Temos mais uma pergunta da Cristine Queiroz. A avaliação dos imóveis implicam, de alguma forma, no recurso financeiro enviado do governo federal para a UFPA?
Sim, sim, com certeza, né? Isso impacta, né, justamente nos recursos, né, que são encaminhados do MEC, tá? Então, é como se fosse mais ou menos uma moeda de troca, né, vamos dizer assim. Como o imobiliário da UFPA está com esse valor, quer dizer que a universidade está com seus imóveis regularizados, né, tem bom funcionamento, né, isso contabiliza também para o patrimônio, né, da UFPA. Então, isso serve de parâmetro, né, para recursos, né, federais, inclusive também o MEC, na esfera estadual também, se as escolas não tiverem regularizadas, não tem como mandar recurso para essas escolas, benfeitorias, para lanche, né, para alimentação dos alunos. Tudo isso impacta, sim, tá? Se não houver, né, vamos dizer, a avaliação imobiliária e o lançamento, né, no sistema, né? Então, isso vai impactar, sim, nos recursos que são vindos para cá, para a instituição, tá bom? Deixa eu até só complementar. Isso, porque agora está em alta essa questão, né? Que todo mundo tem que estar, né, nas esferas federal, municipal e estadual, todos os órgãos, tá? Eles precisam estar com seu patrimônio imobiliário, tá, regularizado, né? Não é só apenas avaliado, ele precisa chegar até o nível de regularização, porque não adianta você fazer a gestão imobiliária, fazer a avaliação imobiliária e não fazer a regularização do imóvel, tá? Então, há essa grande demanda, sim, de fazer em todas as esferas a regularização imobiliária, tá? Isso para contabilizar no imobiliário, né, da instituição e para justamente conseguir recursos financeiros, tá? Para manutenção, para alimentação, né, dos alunos e outros, tá bom? Temos mais uma pergunta do Wagner Alves. Para a realização desses levantamentos imobiliários. Bem, tem toda essa parte, né, que a gente já falou do banco de dados em si, que é bem aí complexo de se encontrar muitas vezes, e isso leva a gente a ter algum problema a mais em chegar no valor, né? Talvez esse deslocamento, né, de equipe, que fica um pouco aqui, tem um transtorno, aqui fica vazia a coordenadoria, né, já que os professores, eles apenas contribuem, né, com a carga horária, e aí fica faltando pessoal de vez em quando, que a gente está em sala de aula também, né, também é um problema. Ou alguma outra coisa, Kelly? Eu vou complementar a questão, né? Vamos dizer assim, para a gente fazer esse levantamento, né, imobiliário, além do que a professora Evelyn já falou, né, que a questão são professores, tem uma carga horária apenas, né, e aí a equipe é pequena. Nós temos também a questão de equipamentos, né, vamos dizer que hoje em dia, conforme a legislação 13.465, que é da regularização fundiária, nós precisamos estar com as medições, né, das áreas dos imóveis com pouca diferença, né? E aí a gente precisa de equipamentos tecnológicos, né? Como drone, RTK, né? Precisamos e fiquei até sabendo agora recentemente que até a gente precisa de um telefone bom para utilizar nesses equipamentos, para poder, né, ter justamente essa questão dos satélites, né, que pega os 4 satélites que tem
né, para poder conectar e ter essas medições corretas, tá? A gente precisa de recurso financeiro, porque para pagar diárias, as nossas passagens, tá? A gente precisa ter tempo, né, no local onde vai se fazer esse levantamento imobiliário, porque a gente estava verificando que não, assim, adianta sim ir a equipe técnica, mas precisamos de ir com a equipe administrativa, porque a gente precisa ter essa conversa com os coordenadores, né, de cada local, porque assim acontece em qualquer lugar. As informações, né, vamos dizer, eu tenho um prédio agora, foi doado um imóvel para a UFPA e a gente também não fica, não tem esse acompanhamento, não passa pelo nosso, né, vamos dizer, pela coordenadoria, né, o fluxo da informação não tem. Então, assim, são vários e vários fatores que a gente precisa, né, obter para fazer melhor ainda do que a gente já faz, né? Mas a gente tem esses obstáculos, né? Câmera fotográfica, a gente precisa de muitos equipamentos que são necessários, né? Até para os nossos cuidados, né? Porque a gente adentra, né? Às vezes mata mesmo, às vezes, né, tem área alagada, né? Então a gente precisa de todo, né, a parte financeira, a parte de pessoal e equipamentos para poder fazer um bom trabalho, mais do que a gente já faz com o que a gente já tem, né? Mas a gente precisa, são todos esses desafios que a gente tem pela frente. Mas a equipe não nega, a gente sempre vai, faz, né, com o que a gente tem, tá bom? Então, mas são todos esses que aparecem no meio do nosso trabalho, mas a gente dá conta de fazer. A equipe vai lá e faz, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Qual a implicação e a importância desses levantamentos imobiliários para a UFPA? Ele fez duas perguntas, o Wagner Alves. Deixa eu ver se eu li a errada. Tá, nós entendemos aqui que já foi respondida as duas perguntas do Wagner, então vamos passar para a segunda pergunta do Danilo. Em um único RIP, deixa eu ver, utilização, mas acho que é utilizados, existem vários prédios da UFPA inseridos? Olá, sim, no RIP há sempre, vamos dizer assim, o caso aqui do campus básico, né? Nós temos um RIP, mas que abrange várias benfeitorias, né? Porque é um terreno que é cadastrado, e aí se contabiliza um RIP, um número de RIP, e dentro desse RIP contém a reitoria, o RU, todos os institutos, todos os núcleos, todos, né, a parte administrativa. Então, todas essas benfeitorias daqui do campus básico, elas são contabilizadas, tá? Então, a equipe de avaliação vai de prédio, benfeitoria em benfeitoria, né? E vai fazendo a questão da avaliação. E aí isso contabiliza, vamos dizer, aqui dentro do campus básicos, nós temos mais ou menos assim 177 benfeitorias, tá? E aí essas 177 mais ou menos, né? Porque isso foi em 2002, agora em 2013 a gente está fazendo esse levantamento novamente, tá?
e aí sempre tem muitas benfeitorias o tempo todo, muitas construções, muitos, né? E aí, então, a equipe já está a campo, né? Eu acho que quem trabalha aqui na UFPA já viu que já foram, né, em vários institutos, em vários locais, a equipe está fazendo esse levantamento, então quer dizer que dentro de um RIP se contém várias benfeitorias, tá? E é analisado todas essas benfeitorias para dar um valor patrimonial e imobiliário dentro do campus, tá bom? Para esse RIP. Vamos para mais uma pergunta do Jean Nogueira. Quando a doação de imóveis para a nossa universidade é necessário avaliação e regularização do imóvel para que seja efetuada a doação? Vou repetir, tá? Quando a doação de imóveis para a nossa universidade é necessário avaliação e regularização do imóvel para que seja efetuada a doação? E quais sistemas fazem parte nesse trâmite de doação? Para doação, para reavaliação, é tudo necessário que seja feita a avaliação imobiliária deste imóvel, sim. Complementa, Pega. Oi, sobre a questão de sistemas, né, vamos dizer, nós temos o SIS-REI, né, se for um imóvel, né, da União, né, ou a gente tem que solicitar através do SIS-REI, né, aí lá vai nós vamos falar de avaliação, aí precisa do laudo de avaliação atualizado e as documentações para inserir no sistema, e aí vai esse procedimento, insere no sistema e vai ser avaliado lá pelo SPU, e aí conforme for, o imóvel é doado para nós, tá? Então, o SIS-REI tanto é um processo para regularização do imóvel, quando é a parte da União, imóvel da União, e também ele serve como uma busca, vamos dizer, eu estou precisando de uma UFPA, vamos dizer, em alguma cidade. Então, mais ou menos eu sei um local, né, da cidade, e aí a rua que eu quero que tenha uma UFPA, eu vou lá no SIS-REI, e aí eu coloco, olha, eu quero achar um imóvel no CEP tal, rua tal, e faço essa busca. Também o SIS-REI, ele também dá essa consulta, tá bom? Então, é isso, é o sistema. E quando é de terceiros, né, a gente simplesmente não precisa de sistema, né? Simplesmente é um processo encaminhado para cá, né, para a UFPA, e aí justamente é necessário fazer a avaliação prévia antes da doação, também para verificação se, vamos dizer, o terreno ou imóvel realmente é válido de ser, né, adquirido, né, de ser recebido, porque às vezes também tem muitos encargos, impostos, e aí a gente vai ver a questão de recursos, se é viável, né, ter um imóvel com tantos débitos, aí tem que ver também na CEFIM essa questão dos débitos, dos tributos, para ver se não tem nenhuma questão de muitos tributos, né, devendo anos e anos. Então, a gente tem que fazer tanto essa questão da avaliação, né, do terreno, fazer a investigação da questão da parte tributária, né, para ver se não tem alguns débitos, e aí, assim, fazer a aquisição do imóvel, caso a doação, o recebimento do imóvel, tá? Bom, já que não temos mais perguntas aqui no chat, vamos passar aqui a palavra para a Kelly, para a professora Evelyn, uma palavra final aqui no nosso webinário. Gostaria de agradecer a todos, né, que estão presentes aqui, tá?
Para a gente é uma honra, né, vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Quando precisar, a gente está à disposição. Agradecer, né, a Pró-Reitoria, né, o Forplad, né, e qualquer coisa, muito obrigada, né? Obrigada, professora Evelyn, por estar aqui, a equipe Proad, todos que fizeram aqui esse evento, e desde já estamos à disposição, tá bom? Vou passar a palavra para a professora Evelyn. Muito obrigada pelo espaço para contribuir, né, para mostrar nossa experiência. Como a Kelly falou, a gente está à disposição, está aí o nosso contato aí da CRF, da CPI, e-mail, telefone, podem entrar em contato, tá? Então, eu agradeço muito o convite. Eu falei mais sobre a parte técnica, essa parte de gestão de sistemas realmente é com a Kelly, a minha parte é da avaliação, bem técnica mesmo. Então, eu espero ter contribuído e agradeço muito, tá? Obrigada. Muito obrigada, professora Evelyn e Kelly. Então, para finalizar, nós convidamos para fazer o encerramento do evento a senhora Aline Pereira Leal. Ela é pró-reitora de administração da Universidade Federal de Roraima e representante do Forplad Norte na coordenação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES. Com você, Aline. Boa tarde, tudo bem? Kelly, Evelyn, vocês deram um show. Muito obrigada, viu? Foi assim extremamente esclarecedor. Parabéns pelo conhecimento e especialmente por compartilhar com a gente, né? Agradecer assim imensamente, como a Kelly já disse em algum momento da fala dela, a UFPA já tem a fama, né, de um bom trabalho aí na questão dos imóveis e vocês devem fazer parte disso com toda certeza. Então, muitíssimo obrigada. Agradecer ao Raimundo, da Pró-Reitoria de Administração, por disponibilizar o tempo de vocês também, né? E assim, para a gente, e aí eu coloco, até creio que os colegas que estão aqui participando, o quanto isso é rico para a gente, até para ver a possibilidade de que pode dar certo, né? Às vezes a gente está vivendo aqui momentos, meu Deus, a gente vai para onde? E aí ver o trabalho de vocês, a apresentação coerente, né, com os passos, o que se faz primeiro, foi assim muito esclarecedor. Isso falo da minha parte, que aprendi bastante com vocês hoje. E espero que a gente possa dar continuidade aí no futuras parcerias e tal, para a gente poder conseguir ir avançando em alguns pontos. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. E agradeço aí ao Raimundo, viu, Mônica? pelo espaço e pela possibilidade de nos fornecer aí esse momento de conhecimento. Obrigada. Obrigada a todos os telespectadores. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde.